Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o que é massa, o que é volume, para a gente poder definir o que é densidade, certo? Então, o que é massa? Massa é a quantidade de matéria de uma substância ou de um objeto qualquer. Então, temos aqui, eu tenho aqui sal, eu tenho aqui arroz. Então, o que é que significa? O que é massa? Então, massa é a quantidade de arroz que tem nesse pacote. Massa é a quantidade de sal que está aqui nesse recipiente, nesse pacote, certo? E como é que eu verifico a massa de qualquer substância? Então, a gente verifica através de um instrumento chamado balança. Então, através da balança, a gente determina a massa dos corpos, certo? Quais são as unidades de massa? Então, as unidades de massa são quilo, grama, miligrama, decigrama, certo? Então, as mais usadas são o quilo. Você vai lá e observa no pacote. Não sei se vocês vão visualizar aí, ó. 1 quilo, né? Unidade de quilo, de massa. Aqui o sal, também. Temos 1 quilo de sal, certo? Então, aqui eu tenho outros objetos. Então, aqui eu tenho um sabonete. Quantos gramas? 100 gramas. Então, gramas também é a unidade de massa. Agora, vamos ver as funções que tem o grupo funcional carbonila, tá certo? Então, existem essas funções aqui, onde possui o grupo carbonila. O que é o grupo carbonila? Carbono ligado ao oxigênio através de uma dupla ligação. Então, primeira função. Existem duas funções bem parecidas. Só que o que vai diferenciar essa função? Veja que o grupo funcional vai ficar sempre no final da cadeia. Você pode ter uma cadeia imensa, certo? Nessa extremidade, mas sempre esse grupo funcional sempre vai aparecer no final da cadeia. Qual é a diferença dessas duas funções? Então, ó, veja que nessa primeira função você tem uma carbonila, só que essa carbonila está ligado com uma hidroxila, tá? Nessa outra função temos uma carbonila, só que ela está ligada a um hidrogênio, tá certo? Então, ó, a função que tem a carbonila ligado a uma hidroxila chamamos de ácido. São os ácidos carboxílicos. Agora, a função que possui a carbonila ligado ao hidrogênio chamamos de aldeído. E lembrando que essas carbonilas vai estar sempre no final das cadeias. Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tipo de concentração chamada de concentração molar ou molaridade. Como é que a gente pode definir a molaridade? Então, a molaridade vai ser representada por esse M, que é molaridade, é a relação entre o número de mol do soluto dividido pelo volume, tá? Então, ó, como é que eu represento o número de mol? Número de mol eu vou representar pelo N, certo? Representa pelo N. E estudamos anteriormente que representa soluto. Então, ó, número de mol do soluto dividido pelo volume. Mas, professora, eu não sei o que é o número de mol. Então, ó, mas o que é esse número de mol? Então, número de mol, a definição de número de mol é pegarmos, tá, uma massa qualquer e dividir pela massa molar, tá? Então, número de mol é a relação entre massas. Que massas são essas? Uma massa qualquer dividido pela massa molar.
Então vamos ver o exemplo. Diz aqui, um objeto tem uma massa de 10 gramas. Já sabe, grama é a unidade de massa. E ocupa um volume de 2 centímetros cúbicos. Também, centímetro cúbico, já sabe, volume. Qual é a densidade desse objeto? Então, como é que a gente calcula a densidade? A gente calcula a densidade dividindo a massa pelo volume. Então, quando você lê a questão, a primeira coisa que se faz é você tirar os dados da questão, para ver o que tem e para ver o que está se pedindo. Então, aqui ele diz, 10 gramas, já sabe que esse valor é de massa. E 2 centímetros cúbicos. 2 centímetros cúbicos é volume. Olha que coisa mais fácil. O que você tem que fazer? Para achar a densidade, coloca o Dzinho, que é para achar a densidade, é igual. Quem é o valor da massa? Qual foi o valor da massa? Está aqui, 10 gramas. Dividido, quem é o valor do volume? 2 centímetros cúbicos. Então, divide 10 por 2, que dá 5. É só conservar a unidade que vem em massa e a unidade que vem em volume. Qual foi a unidade que vem em massa? Grama. Qual foi a unidade que vem em volume? Centímetro cúbico. Então, a densidade será 5 gramas por centímetro cúbico. E é sempre dessa maneira que se calcula a densidade de qualquer substância. Para cada substância, se tem um valor de densidade. Certo? Vamos ver um terceiro exemplo. Esse exemplo é bem simples. Por quê? Porque nas outras questões, ele não dava o número de mol, dava a massa qualquer e a massa molar para a gente poder achar o número de mol. Já nessa questão, ele dá diretamente já o número de mol e dá o volume, certo? Então, ele diz assim, uma solução cujo número de mol é igual a 6. Então, você já tem aqui o número de mol 6, preparada com um volume de 3 litros. Então, já dá número de mol e volume, é só você aplicar aqui na fórmula. Quem é o número de mol? 6. Quem é o volume? 3. Então, divide 6 por 3, dividiu que deu 2. 2 o quê? Mol por litro. Então, é uma questão bem direta, tá certo? Então, existem possibilidades na definição de molaridade. Vai existir 3 possibilidades, tá? Numa questão. Então, se ele pedir a molaridade, é só a gente pegar o número de mol, dividir pelo volume. Mas se numa questão ele der a molaridade, der o volume e pedir o número de mol, você dizer qual o número de mol, então é só fazer a regrinha de 3, vai multiplicar. Tá certo? Quando ele pedir o número de mol, demolaridade e volume, é só multiplicar a molaridade vezes o volume. E se por acaso ele pedir volume e der o número de mol e molaridade, então é só você dividir, tá certo? Número de mol pela molaridade, para achar o volume. Então, são só essas 3 possibilidades através dessa definição aqui de molaridade. Molaridade, número de mol dividido pelo volume. Agora, vamos retornar àquele primeiro exemplo, tá? Então, aprendemos a determinar o número de mol. Agora, vamos determinar a molaridade. Então, o que é molaridade? Molaridade é a relação entre o número de mol dissoluto dividido pelo volume. Então, quem é o número de mol? Lembra? O número de mol é que a gente acabou de encontrar. Que foi quantos mols? 1 mol. Vocês pegamos a massa qualquer dividido pela massa molar, tá certo? Tá aqui a massa qualquer pela massa molar que foi igual a 1. Pronto, achamos o número de mol. Então, agora para achar a molaridade é só pegarmos esse número de mol e dividir pelo volume. Então, veja só que ele diz que, lembrando que ela foi preparada com 2 litros de solução. Então, esse litros é o valor do volume, tá certo? Então, é só vir aqui e aplicar. Molaridade é igual, número de mol foi quanto? 1, que acabamos de achar, dividido por quantos litros? Pelo volume.
Então, ó, 2 litros. Se eu tenho 1 dividido por 2, ou seja, a metade de 1 é quanto? É 0,5. 0,5 e é só repetir a unidade que foi encontrada de mol pelo volume, que é litro. Então, o valor ficou 0,5 mol por litro. Então, ó, não tem nenhuma dificuldade para você achar a molaridade. É só pegarmos o número de mol e dividir pelo volume. Agora, temos aqui outras funções que, com o grupo funcional carbonila. Então, se vocês observem que se a carbonila vier entre 2 carbonos, chamamos essa função de cetonas, certo? Então, ó, essa carbonila, para ser uma cetona, temos que ter a carbonila entre 2 carbonos. Então, aqui ela pode ter mais cadeia. A cadeia pode ser mais longa nessa extremidade e também pode ser mais longa para essa extremidade. Então, para ser cetona, ela tem que vir da seguinte maneira: a carbonila tem que estar entre 2 carbonos, tá certo? E essa função chamamos de cetona. Agora, quando você tem uma carbonila C, né, dupla, com oxigênio, essa carbonila está ligado a um oxigênio, certo? A gente vai chamar essa função de éster, tá? Então, o éster, qual é a função éster? Você tem uma carbonila que ela está ligado ao oxigênio, tá certo? Então, ó, o restante da cadeia é formado por átomos de carbonos e hidrogênio. Então, chamamos de éster. A carbonila que vier entre 2 carbonos, chamamos de cetonas.